Essa é a questão 5 do exame discursivo vestibular UERJ. Ao abrir uma embalagem de chocolate, pode-se perceber seu aroma. Este fato é explicado pela presença de mais de 200 tipos de compostos voláteis em sua composição. As fórmulas A, B e C apresentadas a seguir são exemplos desses compostos. Então foram dadas aqui as moléculas. Escreva o nome do composto A e a fórmula estrutural do isômero plano funcional do composto B. Então aqui está pedindo uma coisa, vamos passo a passo. Composto A, a questão pediu para escrevermos o nome do composto A. A gente vai observar que a hidroxila não está ligada diretamente ao anel aromático. Então, a função disso daqui é álcool, não é fenol. Para ser fenol, a hidroxila teria que estar ligada diretamente ao anel aromático. Se isso daqui é um álcool, a preferência, a ordem de contar os carbonos da cadeia principal é a proximidade com a hidroxila. Então, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Esse grupamento, que é o nosso grupamento fenil, ele está posicionado ali no carbono 2. Então, o nome do composto é 2-feniletanol. Et 2 carbonos, ol de álcool, 2-feniletanol. Vamos agora ao que pede aqui. Escreva a fórmula do composto A e a fórmula estrutural do isômero plano funcional do composto B. Eu preciso de um isômero, ou seja, uma molécula que tem o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio do composto B, precisa ter a mesma fórmula molecular, isso é a isomeria, do composto B. Sendo que a diferença entre essas duas moléculas tem que ser a função. Então, um isômero plano funcional. Preciso de uma molécula de mesma fórmula molecular do B, sendo que a diferença é a função orgânica. C-OH, a função é aldeído. Então, o B é um aldeído. Eu tenho que pensar numa fórmula de ter uma função orgânica aqui diferente, mas que tenha, obviamente, a mesma fórmula molecular. Tem que ser isômero. O que eu posso fazer aqui? Eu vou observar que eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Esse carbono ele está fazendo duas ligações. Isso quer dizer que eu tenho dois hidrogênios junto a ele. Se eu pegar esse carbono aqui, esse CH2, e jogar ele para a ponta, junto com o hidrogênio aqui, vai ficar CH3. E esse carbono vai ficar ligado aqui diretamente ao nosso anel aromático. Então, fiz aqui uma mudança. O CH2, joguei para a ponta para ficar CH3, e esse carbono eu ligo diretamente no anel aromático. Vamos ver no que vai dar isso daqui. Então, tem aqui o anel aromático. Temos esse carbono ligado diretamente ao anel aromático. Então, aqui, C-O. O carbono da carbonila ligado diretamente ao anel aromático. E na ponta o CH3. Na nossa fórmula bastão, esses tracinhos, a pontinha vai representar aqui o carbono, tem 3 carbonos aqui. Então, essa molécula, ela tem a mesma fórmula molecular da molécula B. Tem o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Podemos até conferir. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênio, um oxigênio em cada um. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, com 3 aqui da ponta, 8. Mesma fórmula molecular. A diferença é a função. Aqui é aldeído e aqui nós temos uma cetona. Então, respondida aí a segunda pergunta. Utilizando as fórmulas estruturais, escreva também a equação química completa da reação do etanol com o composto C. Então, vamos montar aqui e equacionar uma reação. Precisamos reagir o etanol com o composto C. Etanol, olha a terminação, a gente está falando aqui de um álcool. Um álcool reagindo com o composto C. Um composto C, ele é um ácido carboxílico. Álcool reagindo com ácido carboxílico. Isso daqui dá o quê? Álcool mais ácido carboxílico, a gente está falando de uma reação de formação de um éster, ou seja, uma reação de esterificação. Vamos equacionar aqui a nossa reação de esterificação. Então, temos aqui o ácido carboxílico mais o nosso álcool.
Isso aqui é um equilíbrio químico. Essa reação ela precisa ocorrer. Para ela ocorrer, ela precisa estar em meio ácido. Então, botei ali OH+. E o nosso produto formado vai ser ácido carboxílico mais álcool forma éster e água. Então, o nosso éster aqui é o etanoato de etila mais H2O, que é a nossa molécula de água. A formação da água ela ocorre pelo seguinte: esse hidrogênio aqui do ácido ele vai se juntar com a hidroxila do álcool. Então, vai sair daqui a água, H2O. E essa parte aqui que sobrou, ó, CH3, C dupla O, juntou com essa parte aqui, ó, com esses dois carbonos, formando o nosso éster. A questão continua ainda pedindo o seguinte: nomeie o composto orgânico formado nessa reação. Então, aqui qual é o composto orgânico formado? É esse éster. O nome do éster é etanoato de etila. O éster ele vai ter esse padrão, finalzinho oato e o outro nome ila. Então, tem aqui ó, 2 carbonos, etanoato, né, et2, e aqui também tem 2, etanoato de etila.